Primeiro, né? Essa questão do homeschooling, que é o ensino domiciliar, tem tudo a ver com o que o Ian falou ali no começo, sobre a questão desse saudosismo do passado, né? E dessa crítica ao que está acontecendo na situação atual do mundo. Primeiro ponto que eu acho que é importante aqui, muito simples, começa a se conectar com a questão dos movimentos fascistas, é porque se você for tentar entender, for tentar estudar um pouquinho o que é o fascismo, como é que o fascismo surgiu, como que as massas não perceberam, né? Como as massas foram, inclusive, apoiaram esse surgimento, né? O problema é que chegou na Câmara dos Deputados esse discursinho falacioso. E um dos deputados que tá levando esse discursinho pra Câmara é o nosso já conhecido Nicolas Ferreira. Educação definitivamente é um dos temas que mais se fala besteira no Brasil. Eu tenho certeza que você conhece aquele tiozinho que fala que na época dele a educação era melhor porque tinha respeito. Ou algum maluco que fala que a educação era melhor porque todo mundo jurava bandeira todo dia ou não tinha funk carioca nas escolas. Só que tem uma informação importante aí que essa galera não diz ou por desinformação ou por desonestidade mesmo, que é, até a década de 80, a escola era muito restrita. A família não é uma concessão do Estado, pelo contrário, né? É uma instituição criada por Deus. A autoridade dos pais sobre a educação dos filhos não nasce de um ato administrativo, de uma portaria ou da vontade de um burocrata. Ela é anterior ao próprio Estado e encontra proteção na nossa Constituição Federal. Por isso, a pergunta correta não é se determinada família seguir um modelo único e padronizado. A pergunta correta é: a criança está aprendendo? Está sendo cuidada? Está se desenvolvendo adequadamente? Se a resposta for sim, o Estado deve respeitar. Também é importante enfrentar dois argumentos que frequentemente aparecem nesse debate. O primeiro é o da aprendizagem. A experiência internacional demonstra que estudantes submetidos à educação domiciliar frequentemente apresentam resultados acadêmicos iguais ou superiores à média dos sistemas tradicionais de ensino. Portanto, não existe base séria para afirmar que a educação domiciliar é sinônimo de atraso educacional. Nossa, já é tanta coisa que minha cabeça tá assim, ó. Primeiro, né? Todo mundo sabe que o Hitler foi eleito, né? Ele não tomou o poder. O povo meio que decidiu chegar-se ali onde ele chegou. Então, o fascismo enquanto fenômeno social, ele funciona com essa cooptação desse desgosto que uma parte da população começa a ter com a sociedade atual. Obviamente, esse desgosto, ele começa por causa das crises econômicas, a vida começa a ficar mais difícil, e é complexo, as pessoas não conseguem entender, né? Muitas vezes não conseguem entender por que isso tá, que a vida tá mais difícil, são as crises do capitalismo, e aí esse discurso, esse retorno ao passado começa a surgir nas narrativas, e as próprias forças, a organização das forças do fascismo, que a gente fala, o fascismo não é uma pessoa, é um fenômeno, né? Mas essas pessoas autoritárias que querem o poder pelo poder e que eles começam, então, a alimentar esse desgosto das pessoas e desacreditar cada vez mais as pessoas da possibilidade de uma real transformação social. Então, o Nicolas aqui tá falando de um rolê, tá trazendo experiências internacionais como se a gente pudesse comparar isso com a realidade do Brasil, né? Aqui já é muito engraçado. E outra, né? Ele já começa o discurso na Câmara dos Deputados apelando por uma noção de que a família ela não é uma simples instituição social, mas ela é uma instituição divina. Então, assim, é um discurso que já está direcionado para o que a maioria das pessoas pensam. O Bug falou, né? O respeito ao professor... o respeito ao professor que eles falam é o mesmo discurso de respeitar os pais. Honre o pai e a mãe, diz o mandato religioso. Mesmo que você apanhe cotidianamente sem motivo. Educar é bater nos filhos. Você... Viu? Acho que você pode até ter noções de educação menos violenta, mas acho que o grande ponto é que é um discurso moral, né? Aonde você começa a surgir essa ideia na sociedade, isso vai se reafirmando, porque os grupos vão se juntando, de que a escola, a universidade, os professores estão tomados pela ideologia da esquerda e eles estão destruindo os valores da família, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Até montei aqui pra gente um esqueminha, que às vezes quando eu quero pegar uma temática, assim, pra gente, de repente, vou montando aqui, né? Neofascismo, educação enquanto processo social, religião como fé popular e homeschooling. Como que essas coisas estão conectadas, né? Por que o homeschooling se conecta à religião, né? O que tá aqui no meio, né? São os valores. A gente pode pensar, né? São valores e a insatisfação, né? A pessoa que tem uma fé, que tem um valor, isso tá se relacionando com a ideia de homeschooling, por quê? Ela quer educar o seu filho, né? Ela quer que a sua família seja esse espelho de família ideal, de família cristã. O homeschooling não surge do nada. A pessoa que é religiosa, a pessoa que tem a fé dela, ela não quer tirar a criança e o filho dela da escola, tem motivo algum, não é do nada. Existe esse sentimento de medo, né, de que a escola
tá levando o seu filho à perdição da alma, né? Existe uma necessidade para essas pessoas que têm essa fé, e isso é reforçado porque eles não fazem isso sozinhos, né? Eles fazem isso em comunidade. Eles têm lideranças religiosas que dão apoio, né? Então isso vai sendo confirmado, né? Eles querem educar para a salvação. Isso aqui é muito claro, assim, né? Eu acho que tem uma ideia assim, se você educa seu filho para salvação, para Deus, né? Para salvar a alma, existe lá o conceito de providência divina, né? Então, se acredita que Deus vai prover. E é um discurso tão louco, assim, que a pessoa não precisa nem ser muito religiosa. Às vezes, as pessoas vão envelhecendo, elas já olham pro mundo, elas não conseguem lidar bem com a mudança. Essa geração não sabe o que é bom. O bom era na minha época, o jeito que essas crianças hoje brincam. É óbvio que as mudanças, a tecnologia, a maneira como as coisas mudam, traz consigo muitos desafios, né? A mudança, ela sempre vai trazer desafio. Mas gera-se essa ideia de que no meu tempo era melhor, hoje o mundo tá perdido, qual que é o futuro dessa? Eu vejo, conversando às vezes com pessoas, as pessoas falam, oh, nossa, meu Deus, olha como o mundo tá, olha como essa juventude tá. Então agora você imagina pra alguém que tá mergulhada nessa vida moralizada pela religião, né? Onde o mais importante é essa eternidade, né? A relação e a ideia de salvação e perdição. Então essa educação enquanto processo social, ela vai perdendo força, porque o desejo dessas famílias acaba sendo tirar o filho da sociedade e proteger o filho, né? E é aqui que o fascismo vai perceber, os fascistas vão percebendo, né? Eles vão entendendo o que está acontecendo na sociedade. E o discurso do Nicolas ali já é um discurso que está apontando para os valores dessas pessoas. Acho legal, a gente está falando muito de teoria que teria, que existiria. Vamos falar de alguns exemplos. Na sua casa, sei lá, algum dos seus filhos já chegou com minha lição de casa e você viu que ali tinha a tal doutrinação ideológica? Sem dúvida. Olha, os livros didáticos contêm esse viés ideológico, contém propaganda disfarçada muitas vezes, propaganda política me refiro. Uma filha minha filha mais nova, e foi justamente esse fato que deu início ao movimento Escola Sem Partido. Que ano que foi isso aí? Em 2004. 1997. 97. Sua filha chegou? A minha filha chegou em casa dizendo que o professor de história, o seu professor de história, que eu já conhecia, que tinha sido professor de outro filho meu, havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Ou seja, comparou um guerrilheiro, uma pessoa acusada da prática de vários crimes, de inúmeros crimes, a um santo querido da Igreja Católica. Mas ele comparou ou equiparou? Em todas as disciplinas, mas principalmente nas ciências humanas, o que é cientificamente demonstrado mexe com ânimos políticos. Dizer que a escravidão foi cruel no Brasil mexe com ânimos políticos. Leva alguns grupos a acusarem professor de militância. Dizer que a colonização portuguesa foi feita sob genocídio contra povos indígenas, dizer que ela foi feita com conversão forçada e escravidão, mexe com ânimos políticos. É uma verdade histórica e é um posicionamento político ao mesmo tempo. Dizer que a escravidão deixou um legado de racismo no Brasil é um fato e vai incomodar muito conservador. Mas não é só nas ciências humanas. Por exemplo, dizer que o aquecimento global é causado pela atividade humana também mexe com ânimos, tá? Apesar de ser simplesmente verdade. E tudo isso vai ser acusado de doutrinação ideológica por alguns malucos que nem esse cara aí. Às vezes a gente pensa que quando a gente fala de fascismo, né? Porque, veja, as pessoas acreditam naquilo que elas experimentam na vida, naquilo que a fé delas, aquilo que a moral delas rege. E elas acreditam em muitas fake news, elas acreditam que o que elas estão fazendo, o que elas estão defendendo é realmente o bem, o melhor. É muito difícil a gente identificar, aí opinião minha, identificar um fascista, tá? Muito difícil a gente identificar no povo, no fascista no sentido assim, que tá realmente apoiando uma trama consciente de que ele faz parte de um projeto fascista. Todo fascista, ele vai negar, né? E por que é tão difícil comunicar isso? Porque quando a gente fala que esse comportamento das pessoas está sendo utilizado por um movimento neofascista, a pessoa, na hora que ela escuta isso, ela acha que você já está enquadrando ela como uma pessoa fascista. Então, a comunicação disso é muito difícil, é muito complexo. Por quê? Justamente, primeiro, por causa dessa crença e porque, na maioria das vezes, as pessoas elas não têm a condição de fazer uma análise um pouco mais ampla para perceber as relações que as coisas têm. Ela está jogando o jogo dentro da perspectiva da qual a cognição, a visão de mundo dela enxerga e de como está construído o mundo para ela. Então, assim, na cabeça dela, né, buscar uma escola neutra é porque ela acredita
que a escola é de esquerda, de extrema esquerda, que a escola é revolucionária, que a escola é comunista. Tem uma crença ali. E o difícil é lidar com essa crença e contornar essa crença. Entendeu? Porque não adianta. Se o filho for estudar filosofia, se a filosofia não for nos parâmetros ali da filosofia religiosa, né? Ou no máximo as filosofias que caminham junto, né? Alguma linha aristotélica, uma linha de Platão, que tá ali junto, as filosofias escolásticas. Se for uma filosofia que diverge disso, já é problema. Estudar a sociedade, o estudo social, político, sociologia, as ciências sociais no geral, vai abrir caminho para essas discussões. Então, assim, é uma situação, galera, bem difícil mesmo.